E aí pessoal, tudo certo? Bom, quando se trata da tradição reformada, um dos elementos mais característicos são as confissões, documentos que expressem a fé daquele grupo de cristãos de modo claro, objetivo e condizente com as Escrituras. Durante o período da Reforma, foi muito comum que em vários países diversas tradições tivessem suas próprias confissões, e os huguenotes também tiveram a deles, da qual eu já falei aqui no canal, que você pode estar conferindo no card que vai estar aparecendo aí em cima. Dentre as muitas confissões, uma das mais importantes e a mais conhecida, creio eu, é a Confissão de Fé de Westminster. Ela foi escrita lá no século XVII e é a confissão oficial da maior denominação reformada no nosso país, a Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu também faço parte. Ela foi muito influente entre os calvinistas e permanece uma grande influência na tradição reformada até hoje. Mas por que será que ela foi tão importante? E o que levou ela a ser escrita? Qual foi a sua grande relevância? Por que ela se destacou dentre os vários documentos que surgiram no mesmo período? Continue no vídeo para entender mais sobre essa confissão fundamental para a tradição reformada. Para entendermos a Confissão de Fé de Westminster, precisamos compreender a situação dos presbiterianos e dos calvinistas na Grã-Bretanha do século XVII. A Igreja Escocesa havia conseguido se reformar há décadas, tendo como grande líder John Knox, o discípulo de João Calvino, e como documento oficial a Confissão Escocesa, escrita em 1560. Depois de muitas disputas políticas e religiosas que foram bastante sangrentas entre a coroa e o parlamento, a fé presbiteriana finalmente foi estabelecida por lei em 1578, e um raio de esperança brilhou para a fé reformada, apontando um destino promissor. Contudo, um grande acontecimento transformou por completo a estabilidade recém-conquistada pelos escoceses: a ascensão do rei James VI. Filho da católica Mary Stuart, rainha que teve embates diretos com John Knox, ele foi criado na fé presbiteriana desde cedo, e inclusive assinou uma confissão ferrenhamente antipapista, jurando diante do povo que a tirania romana nunca voltaria àquele país. Pelo fato da rainha inglesa Elizabeth I nunca ter se casado e, portanto, nunca ter tido filhos, após sua morte em 24 de março de 1603, a sucessão da coroa recaiu sobre seu herdeiro mais próximo, que era seu primo de terceiro grau, James VI da Escócia, filho da sua prima Mary. Foi uma sucessão extremamente chocante, já que Mary cobiçava o trono inglês desde muito tempo, e inclusive foi presa e decapitada por ordens de sua prima justamente por se envolver em conspirações contra a coroa inglesa. A partir deste momento, as coroas da Escócia e da Inglaterra foram reunidas sobre um só monarca, que foi nomeado James I da Inglaterra, aos 37 anos, dando início à dinastia Stuart. Se antes ele havia sido criado na fé presbiteriana, agora aceitava de bom grado o anglicanismo, a versão intermediária de protestantismo que havia sido estabelecida por Elizabeth. James I se tornou o supremo governador da Igreja Nacional e passou a defender o episcopado, o direito divino dos reis e a unificação entre as igrejas dos dois países, o que foi violentamente rechaçado pelos escoceses, que desejavam manter a sua autonomia política e religiosa. Segundo o rei, os presbitérios escoceses concordavam com a monarquia tanto quanto Deus concorda com o diabo, tamanho era o conflito existente entre eles. A casa Stuart, então, entraria num longo conflito contra os presbiterianos e calvinistas ingleses. O filho de James, Charles I, foi ainda mais severo nas mudanças, e encarnando o espírito do absolutismo, cria que no país não poderiam coexistir duas fés distintas, pois isso acabaria resultando na divisão nacional e, consequentemente, no enfraquecimento do poder real, o que o levou a intervir na fé do povo. Em 1636, o livro de disciplina escrito por Knox foi abolido e substituído por outro que excomungava todo aquele que rejeitasse a supremacia real sobre a Igreja. No ano seguinte, o arcebispo de Cantuária, William Laud, que compartilhava de visões arminianas e da ala da Alta-Igreja, um ramo mais litúrgico e considerado papista pelos reformados, impôs o livro de oração comum, o manual litúrgico dos anglicanos, sobre os escoceses, juntamente com a hierarquia de bispos e uma série de práticas e elementos estranhos a eles, como se ajoelhar diante da Eucaristia, tornar a mesa de comunhão um altar, vestes mais sofisticadas aos ministros, vitrais, crucifixos, cruzes, enfim, vários elementos. Vale lembrar que nessa época, embora os escoceses utilizassem sim cruzes e até mesmo recursos visuais,
Eles eram bem mais escassos e austeros quando comparados aos anglicanos ou aos católicos. E apesar disso parecer algo pequeno para nós hoje em dia, era muito importante para eles, porque representava como eles viam o próprio Deus e a adoração rendida a ele. Embora seu pai James já tivesse instituído bispo sobre a igreja escocesa, ele nunca alterou completamente o sistema eclesiástico, preferindo um misto de presbiterianismo com episcopado, e nem sequer ousou mexer na doutrina, porque entendia seu povo e sabia que assim que o fizesse, eles se revoltariam. Já Charles, que havia sido educado na Inglaterra com uma tendência mais católica, não compreendia os escoceses e decidiu realizar imposições que foram rechaçadas imediatamente. Os presbiterianos se revoltaram contra tais inovações, e no dia que um bispo veio anunciar na igreja de St. Giles, lá em Edimburgo, na Escócia, essas mudanças sancionadas pelo próprio rei, uma senhora comerciante pegou seu próprio banco e jogou sobre ele, iniciando um grande levante popular. Em 1638, os escoceses assinaram a National Covenant, a Aliança Nacional, reunindo todos do país contra o rei Charles, o arcebispo Laud e todas as inovações introduzidas na igreja para a ruína da verdadeira religião reformada e de nossas liberdades, leis e estados, defendendo a nacionalidade escocesa e a pureza de sua fé. Os que assim juraram essa aliança ficaram conhecidos como Covenanters, título que será dado a eles durante a Guerra Civil. O monarca se contentou em não apenas violar os direitos religiosos, como também violou as liberdades civis do povo, exigindo impostos absurdos e dissolvendo o parlamento inúmeras vezes, chegando a ficar mais de uma década sem convocá-lo, num período que ficou conhecido como Tirania dos 11 anos. Essas atitudes enfureceram os parlamentares, que eram de maioria puritana, a ala calvinista e mais protestante da Igreja da Inglaterra, que buscava torná-la mais condizente com as Sagradas Escrituras, sem ter um grande apego às tradições consideradas católicas. Os puritanos desejavam um governo mais constitucional e democrático, e os parlamentares que se inseriram nesse grupo ficaram conhecidos como Roundheads durante a Guerra Civil Inglesa. Opondo-se às imposições episcopais e tirânicas de Charles I, os Covenanters escoceses e os Roundheads ingleses assinaram a Solemn League and Covenant, a Solene Liga e Aliança, jurando preservar a fé reformada na Escócia e promover a mesma na Inglaterra e na Irlanda. Uma versão mais abrangente da outra aliança, ela inclui sem o juramento a extirpação de todo o resquício de papado e o que quer que fosse contrário à sã doutrina e ao poder da divindade. Relevantes para a ordem política estava a preservação do presbiterianismo, ainda que não de forma explícita, justamente para acolher os congregacionais, e também a preservação da liberdade de ambos os reinos, algo que a realeza inglesa sempre se negou a fazer e assim continuaria anos a fio. Embora os escoceses vissem como um compromisso religioso e os ingleses como uma aliança política, fato que deu esse nome duplo no documento de Aliança e Liga, o fato é que ele foi fundamental para estabelecer a autonomia reformada e unir os dois povos contra os atentados da coroa feitos contra seus direitos religiosos e políticos. Eu com certeza vou fazer um vídeo só para contar a história dos Covenanters e da Guerra Civil Inglesa, mas por enquanto vamos retornar a Westminster. Todos aqueles que assinaram a aliança concordavam que o episcopado deveria ser abolido, mas eles não tinham certeza sobre qual sistema implementar no lugar. É importante lembrar que nem todos os puritanos e calvinistas eram presbiterianos, já que haviam também os independentes e os separatistas mais radicais, que defendiam um pleno congregacionalismo, nivelando por completo membros e ministros. Após o início da Guerra Civil, os Royalists saíram de Londres para o campo de batalha, e o parlamento teve condições de se reunir para elaborar uma contestação ao poder real. Em 1643, contra a vontade do rei, o parlamento usou de sua prerrogativa para convocar uma convenção de reverendos estudados e divinos, juntamente a outros, para serem consultados pelo parlamento, em razão do estabelecimento do governo e liturgia da Igreja da Inglaterra. Foi esse encontro que ficou conhecido como a Assembleia de Westminster, uma das principais reuniões da cristandade. Estiveram presentes 10 lordes, 11 delegados escoceses, 20 parlamentares da Câmara dos Comuns e 121 clérigos ingleses, conhecidos em seu país como divines ou divinos, todos possuindo iguais direitos de voto e debate. Entre 1643 e 1649, eles se reuniram em torno de 1163 vezes, com uma frequência quase que diária ao longo de 6 anos. Na primeira reunião, em 1 de julho de 1643, 69 reverendos, acompanhados pela delegação parlamentar, adentraram na bela capela da Abadia de Westminster, construída pelo rei Henrique VII, uma das mais belas arquiteturas do período medieval.
Contudo, ela não foi muito apreciada por aqueles que estavam ali presentes, justamente por sua exagerada ornamentação, que era vista por eles como símbolo da corrupção da fé cristã ocorrida no período medievo. Os assuntos religiosos passaram a ser discutidos com bastante sobriedade, respeito e educação, ao ponto do historiador Henry Hallam dizer que a Assembleia de Westminster foi igualitária em aprendizado, bom senso e outras virtudes como nenhuma outra convenção inglesa. O pastor Richard Baxter assumiu que não estava no mesmo nível do que os outros ali presentes, e que desde os tempos apostólicos nunca havia ocorrido sínodos melhores do que aquele e o sínodo de Dort. John Milton, o conhecido poeta puritano, disse que esperava um decreto de tolerância e não um domínio absoluto do presbiterianismo, que ele, junto com outros não conformistas ingleses, queria que, se fosse oficializado no país, poderia ser tão autoritário quanto o episcopado inglês, algo que era bem comum entre os dissidentes ingleses, muito mais diversos e divididos entre si em várias facções religiosas e políticas.